Bom dia a todos. É um prazer dividir essa manhã com vocês, essa manhã na qual nós vamos tratar dos efeitos da reforma tributária no RH, né? Começamos a enxergar que a reforma tributária, ela não impacta só a contabilidade, só o time de tax, mas também e não só o RH. Nessa manhã de hoje, a gente tem o prazer, eu, Fernanda Lains, que sou sócia aqui do Bueno Tax, junto com meu sócio, Matheus Bueno, nós temos o prazer de dividir essa manhã com Renato Custódio, que é sócio e fundador do Custódio Ibizete, doutor, mestre, professor. Tenho certeza que possuidor de um grande conhecimento na área trabalhista para nos ajudar a navegar aqui pelo RH junto aos impactos da reforma. Então, gostaria de dar bom dia ao Renato, ao Matheus, também deixá-los cumprimentar aí vocês nessa manhã. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente esse convite e eu faço uma confissão aqui. Eu tinha a impressão que essa nova sistemática aí trazida com a reforma tributária não tinha ainda atraído a atenção suficiente dos gestores de RH, dos gestores da área fiscal das empresas, dos gestores em geral. E eu me enganei muito, né? E a prova cabal disso é o sucesso já desse evento, que nós contamos aí com algumas centenas de pessoas interessadas das mais variadas áreas e setores da economia, inclusive colegas advogados, enfim. Isso mostra que essa nova realidade que nós viveremos com a reforma tributária, que tem um impacto enorme na área trabalhista, né, e é isso que a gente vai destacar hoje, é de todo o interesse de todo mundo, né? Então nós temos que aqui aproveitar esses momentos para nos aprofundarmos o máximo possível nesses temas, trazermos alguma segurança jurídica e interpretativa para todos esses gestores. É uma missão difícil, mas tenho certeza que aqui nós reuniremos nossas forças para atingir esse objetivo nessa hora e meia aí que nós temos pela frente. Obrigado, Fernanda e Matheus. Obrigado, Renato. Obrigado, Fer. Só digo bom dia. Tem muito para a gente falar. Eu antecipo que vai ser curto tempo, né? Só na nossa preparação, né, Renato? Tantos insights surgiram. Eu acho que cada empresa, né? A gente costuma dizer, né, Fer? Para cada empresa, a reforma é uma realidade. Ela é muito ampla, né? E mesmo no RH, a gente tem certeza que cada empresa vai ter uma boa tarefa aí para você identificar os seus efeitos concretos. Então vamos direto para o conteúdo, e espero poder responder. A gente recebeu bastante perguntas já, né, e acho que vale a pena a gente informar que os slides já foram feitos, tentando responder a grande maioria delas, mas as que a gente receber e porventura no nosso tempo não conseguir responder, a gente volta a entrar em contato com quem enviou a pergunta para a gente depois conversar também. Vamos lá, obrigado, bom dia. Então, dando início aqui ao nosso evento propriamente dito, a gente queria passar para vocês um panorama geral da reforma tributária, né? Do que estamos falando. Matheus, consegue fazer um grande resumão para a nossa audiência? Um resumão, 1 hora dá para fazer, eu acho, mas enfim, darei 1 minuto. Enfim, aqui o que eu posso dizer é que quem tiver interesse no conhecimento ainda inicial da reforma, a gente tem bastante conteúdo, né, no nosso site, a gente tem inclusive um hub sobre ela, e o que eu acho bastante valioso dizer é que ela mexe, né, tanto com as empresas, que a gente costuma dizer, né, Fer, que é uma reforma do negócio, não é só uma reforma tributária. O que eu mais digo para os clientes, né, quando a gente conversa sobre isso, é: olha, imagina você pegar a sua empresa e levar para um novo país e transportar junto com você seus fornecedores, seus clientes, seus concorrentes. É disso que a gente está falando, né? Que ela mexe com tudo que é consumo e consumo, né? No nosso mundo tributário, ele basicamente toca em tudo, tudo que a gente compra, seja físico, seja não físico, é consumo. E a gente estava acostumado com um sistema que hoje já permitia vários tributos sobre esses mesmos eventos, né? Então, se hoje eu presto o serviço, eu ofiro receita e pago o PiscoFins. Ao mesmo tempo, eu pago ISS. Isso vai contribuir para a base de outros tributos. Então, embora o nome dessa nova legislação seja reforma tributária, ela toca em todas as empresas, todas as compras, todas as vendas, e o RH não escapa disso, né? Então, tem bastante conteúdo. No final, a gente deixa para vocês aqui também o link do nosso hub, no nosso
site específico para a reforma tributária. Vocês podem receber nossas newsletters e participar de outros eventos, mas hoje a gente vai falar especificamente do RH e nesse slide aqui a nossa intenção é só lembrar, olha, do que a gente está falando. A gente está falando do fim de alguns tributos tradicionais do Brasil, né? PIS, COFINS, ISS e ICMS. Talvez o ICMS seja um dos mais antigos aqui, a gente tem mais de 50 anos dele, e a gente está migrando para 2 grandes tributos, né? Quando a gente começou a falar desse assunto lá em 2019, a ideia é que houvesse só um IVA, né? E aí o governo acabou, né, o Congresso acabou na evolução das PECs, das propostas de emenda, que é onde começa uma reforma tributária, emendando a Constituição, acabou sendo para esses 2 novos tributos, que às vezes a gente ouve falar IVA Dual, né, que são IBS e CBS, tentando simplificar, eles seguiriam as mesmas regras, então o que vale para um vale para o outro, mas quem arrecada é um outro jogo, né. Então, e onde está uma coisa muito valiosa que a gente vai voltar a falar durante essa manhã aqui, é que esses 2 novos tributos, eles estão buscando atingir o que é o valor agregado de cada contribuinte, né? Então, isso foi disposto pela Constituição, né, na emenda constitucional final de 2023, e nos 2 últimos anos, né, 2024 e 2025, a gente viu o andamento, né, das grandes leis regulamentadoras dessa reforma. A gente tem uma no começo, janeiro de 25, que é essa 214, e uma de 2 meses atrás, janeiro de 26, a 227. Então, do que a gente está falando? De poucas dezenas, né, 2 dezenas de artigos da Constituição e mais de 500 artigos, muito mais de 500 artigos nessas leis complementares. A gente tem que ir lá e circular quais, né, identificar quais deles afetam o RH. Onde estão os principais impactos, né, já dando um spoiler do que a gente vai ver nos próximos capítulos. Essencialmente, como eu vou criar uma política de benefícios para os meus colaboradores e ela vai ser impactada. Por quê? Porque ao fazer isso, eu não estou só falando de folha, de salário, eventualmente eu tenho um regime de PJ, tem um capítulo no final só sobre isso, e tem muitos benefícios, né, ligados a isso tudo. Mas eu vou parar por aqui, porque a gente vai entrar em mais detalhes adiante, e o conflito importante aqui é sobre creditamento, né, sobre parte dessas despesas. Mas a legislação afeta os negócios todos, porque todo mundo é consumidor ou fornecedor de bens e serviços, e para fazer isso, os negócios inescapavelmente precisam de uma força de trabalho, né? Poucos são os negócios que ousam dizer que a sua força de trabalho não é importante. Então, isso é algo muito valioso para o negócio e vai ser severamente impactado. Matheus, mas se você me permite fazer uma grande síntese de tudo que você disse, eu diria que a reforma tributária é uma reforma tributária do consumo, então tudo que a empresa compra e vende é impactado por essa reforma, e aí especificamente dentro do RH a gente precisa lembrar que nós compramos benefícios, né, para os funcionários. Então, as empresas compram vale transporte, as empresas compram vale alimentação, as empresas compram, às vezes, casas, carros para os seus diretores. Então, essa parte dos benefícios ela é severamente impactada porque nós estamos falando de consumo. E quando nós estamos falando de consumo, nós estamos falando de créditos para as empresas. E acho que dentro dessa reforma, vocês precisam ter em mente que as empresas estão em busca de créditos, porque são esses créditos que lá no final do dia vão ser compensados com os débitos desses novos IBS e CBS. Então, quanto mais créditos eu tiver aqui nessa primeira ponta, menos eu vou pagar de IBS e CBS na saída, e aí a gente vai entender se todos esses benefícios vão ser passíveis de creditamento de IBS e de CBS. Mas, para além disso, e acho que a contribuição do Renato vai ser enorme nesse ponto, nós também vamos falar da pejotização, né, Renato? Porque será que essa compra, né, dessas PJs, desses serviços aí prestados por essas PJs, vão dar crédito para as empresas e quais os riscos tributários e trabalhistas, né, sobre os quais É. nós teremos que pensar? É isso mesmo, né? E veja, em relação à questão prevista, né, que está bem expressa na Lei Complementar 214, né, tem que tomar muito cuidado, né, quando nós pensamos em o que é benefício, né, ou o que são produtos e serviços que vertem diretamente para
a atividade da empresa, né, ou para o atingimento da atividade da empresa, ou aquilo que é revertido em prol do trabalhador, do empregado, né? Então, todos esses aspectos têm que ser pensados porque eles refletem na forma, né, na forma em que você está estabelecendo essa questão, ou essa condição, ou esse benefício, né? E se essa forma não for adequadamente feita, as consequências serão graves, né? E para além disso, nós temos a questão da pejotização, que é um fantasma que ronda aqui as empresas há muitos anos e que é uma verdadeira montanha-russa e que lá para frente eu vou falar bem sobre todos os aspectos que envolvem a segurança jurídica, principalmente na opção por essa via. Vamos em frente. Então, vamos em frente. Aí eu acho que vale a gente explorar esse conceito aqui de uso e consumo, né, Matheus? Porque é sobre esse conceito que vai rondar essa possibilidade da tomada ou não de crédito. Eu acho que esse artigo 57, que é o conceito de uso e consumo, é o que onde vai gravitar toda a discussão, né, do que a gente está mencionando aqui. Se você puder voltar um slide só, Fer, para eu dizer uma coisa, assim, quem está nos ouvindo e da área tributária já está algo familiarizado com isso, né, mas como tem gente também mais próximo do RH, eu preciso lembrar o seguinte, a Fernanda bem colocou, né, olha, inevitavelmente existe um incentivo de você buscar os créditos. Só que essa não é uma decisão só dos fiscais, ou dos contadores, ou do pessoal do financeiro. A gente precisa lembrar, a legislação, inevitavelmente, ela empurra as empresas para buscar os créditos. Só que essa não é uma decisão só do pessoal do financeiro, da contabilidade ou do tributário. A gente precisa trazer o pessoal de benefícios e trazer especialistas como o Renato para ajudar a gente a entender tudo que está envolvido, né? Então não é só, eu quero mais crédito, eu vou pegar esse tipo de benefício, porque eu sei que eu tenho crédito. Eu posso trazer outros riscos. E aqui, de pano de fundo, eu quis voltar nesse slide pelo seguinte, não, naquele lá ainda, foi só para dizer o seguinte, a gente não está falando de um tributo sobre lucro. A gente tem que lembrar que, né, a não coletividade, né, você entra no mundo acadêmico aqui, mas quando os defensores, né, desse novo sistema da reforma trouxeram esse modelo, eles tentaram fazer uma não coletividade melhor do que a gente já experimentava no ICMS e no PIS/COFINS, que sempre foram uma usina de problemas. A gente está em 2026 com discussões judiciais ainda, né, de coisas que existem há décadas. O que eles tentaram dizer é o seguinte, olha, eu vou evitar o tributo em cascata, o tributo que atinge, né, um setor e atinge o outro. O exemplo clássico é o ISS. Se eu sou prestador de serviço, eu contrato um outro prestador de serviço para poder atender o meu cliente, eu tenho a incidência de tributo sobre tributo. Para resolver isso via não cumulatividade. Que o Brasil tem uma experiência, infelizmente, não muito gloriosa, né, de fazer isso acontecer, mas o que é o conceito envolvido aqui? Olha, você vai pagar sobre as suas receitas, mas vai ter crédito das suas entradas, né? Só que ao fazer isso, eu estou longe de dizer que eu estou buscando o lucro da empresa, que eu estou buscando o valor que ela agrega. E conceitualmente, o valor agregado por cada elo da cadeia é não só a margem de lucro, essa sim tributada por imposto de renda, etc., mas a força de trabalho. Então, quando a gente está falando aqui de RH, a gente tem que lembrar, olha, o insumo principal envolvido aqui, não dá para uma empresa existir, como eu já disse, sem ter pessoas, mas essas pessoas, por conceito, não deveriam gerar crédito de IBS e CBS. A folha não gera crédito, né? Por quê? Porque, conceitualmente, ela é parte do que a gente chama de valor agregado. E se esses tributos novos, IBS e CBS, né, esses IVAs, estão indo atrás do valor agregado, o custo de folha deveria ser base dele. Contudo, a legislação, a gente vai ver nos próximos slides, ela, né, colocou essa regra geral e depois foi tentando regulamentar ela. E aí sim, Fê, podemos ir para o próximo slide, porque o ponto central aqui é esse artigo 57. O que ele busca fazer? Quando a gente vê uso e consumo pessoal, pode ser algo estranho, especialmente se a gente for lá ver o que o texto da norma diz, o que não daria crédito, né? Quando menciona joias, bebidas e tal. Ele está buscando aqui, né, longe de entrar nesses exemplos mais dramáticos, ó, eu quero entender aquilo que realmente não é uma despesa do negócio no sentido de valor agregado por outro, é valor agregado pelo próprio negócio. Então, no consumo, uso e consumo, embora chamado de pessoal, onde está havendo o consumo? E a força de trabalho da empresa né, basicamente o consumo dela. Por isso que isso não gera crédito. Então, a legislação, quando disse isso, né, ela, para muita gente, não parece tão evidente, mas ela está buscando achar o que é o valor agregado. E aí a gente, né, não pode só ficar com os conceitos, a gente tem que ir na letra da lei. E é o artigo 57, como eu mencionei, onde vai gravitar essa discussão, né? Eu vou ter que, então, a cada benefício que eu conceder para mim, para os meus colaboradores, buscar entender, mas esse benefício é realmente ligado à folha? A princípio, se for, eu não me daria crédito. Assim como não daria crédito, eu simplesmente tentar disfarçar, né, de compras, né, de insumos do meu negócio, o que seria salário.
É por isso que se eu pegar e começar a fornecer para os meus empregados, né, benefícios indiretos, e isso for tido como se fosse uso e consumo pessoal, eu não teria o crédito. Porque se isso é benefício indireto, é como se eu tivesse, em vez de pagando salário, pagando em utilidades para essas pessoas, para os colaboradores, com serviços e utilidades, a uma remuneração. E aí a legislação vai tentar vedar isso. E como ela faz isso? Por meio da expressa vedação do crédito, da apropriação de crédito. Então, a nossa próxima 1 hora aqui, 1h10, muita dela discutindo isso, né? E se eu vou para o modelo PJ, isso eu posso dizer que passou a ser, deixou de ser consumo do próprio negócio, passa a ser insumo da atividade. Então, é algo diferente do que a gente viu até hoje no PiscoFins, né? Porque a gente está fugindo da discussão do que é insumo, e aqui a discussão é ao reverso, né, Feira? Olha, tudo dá crédito, exceto o que for configurado nesse artigo 57. Eu acho E que era aí isso que eu queria dizer nesse momento. eu queria ouvir um pouco o Renato, né? Porque eu lembro que há muitos anos atrás havia uma discussão que envolvia muito o tributário e o trabalhista juntos sobre, eu lembro assim de alguns exemplos, por exemplo, carro concedido a diretor, né, que é usado parte do tempo para trabalho e parte do tempo para uso pessoal. Se isso entrava ou não na folha para fins de contribuições previdenciárias. Claro. Será que a gente vai ver essas discussões de volta, Renato, agora sob essa nova luz aí da reforma tributária? O que você acha? Olha, potencialmente isso deve acontecer, né? Essa questão em especial, né, do que a gente chamava de salário-utilidade ou desses benefícios que eram concedidos, né? A jurisprudência e a doutrina, eles encontraram um mecanismo aí muito curioso para determinar o que é o quê, né? E aí até academicamente, né, em aulas a gente usa muito esse exemplo, principalmente para graduação, né, para mostrar e fixar bem na cabeça das pessoas como é que faz essa distinção. Então, uma coisa é o que o empregador dá para o trabalho, e outra coisa é o que o empregador dá pelo trabalho. Então, a diferença de para e pelo define a coisa. Se eu estou te dando uma coisa qualquer para que você exerça a sua atividade, aquilo é um instrumento do trabalho. Pode ser um carro. Então, eu estou te dando um carro porque você tem que visitar todos os nossos clientes de segunda a sexta-feira no horário comercial. Só para isso. Mas eu estou em outra situação te dando um carro pelo trabalho, ou seja, eu estou te remunerando através da concessão de uso de um veículo, né? Isso então deve ser interpretado como parte da remuneração, porque eu estou te dando por conta do seu trabalho e não para que você exerça seu trabalho. Então, isso é uma distinção acadêmica que a gente faz de direito do trabalho e que muito se solidificou para distinguir essas questões, né? Mas aqui, especialmente no que concerne ao artigo 57, o que eu vejo bem é que eles cuidaram de fazer de uma forma não exemplificativa, né, mas efetivamente exaustiva, né? Eles trouxeram ali o que é o quê, né? Então, olha, se você der alimentação e bebida no estabelecimento durante a jornada de trabalho, veja, né, em razão do trabalho, estou te dando para que você possa exercer a sua atividade, né? Serviços de saúde durante a jornada de trabalho. Então, o próprio artigo 57, ele traz muito objetivamente o que é o quê, né? De forma que talvez isso, por assim dizer, facilite a nossa vida interpretativa lá na frente, de todas essas disputas. Mas eu não tenho dúvida que elas existirão, viu, Fernando? Legal, Renato. E aí a gente começa aqui com os impactos propriamente ditos dentro do RH, sempre gravitando em torno desse conceito de benefícios, né? Benefícios concedidos para o consumo pessoal do empregado ou para o trabalho, como o Renato bem colocou. Não, eu ia dizer que eu acho que o que está nesse slide, no próximo, né? O ponto aqui é o seguinte: deixa eu só fazer uma distinção. Até hoje, quando eu falava se o benefício realmente daria ou não daria crédito, fiscalmente eu era menos preocupado, porque eu tinha eventualmente uma contingência trabalhista, né, ou previdenciária, mas em relação aos tributos sobre a renda, eu sempre teria a dedutibilidade no IR e na CS, né? No PiscoFins, que era o único tributo de consumo, né, propriamente dito, ou no ICMS, vamos lá, no IPI, ICMS, PiscoFins, eu nunca teria crédito sobre a folha, né? Eu nunca teria material intermediário, material de embalagem que fossem configurados como folha.
Então, eu não tinha um impacto tributário, a não ser a dedutibilidade, que sempre era garantida. O que eu estou querendo dizer? Até agora, ter um ter benefício, eu entrava em toda uma seara que a conversa era com o Renato, agora a conversa não é só com o Renato, é com a Fernanda e com o Matheus também. Porque esses tributos novos tendem a ser muito valiosos, né? A expectativa é que a alíquota total chegue a 28%. Então, o benefício dar ou não dar crédito não é uma questão só de dedutibilidade, que sempre existe. Agora, uma questão importante é saber se ele entra no custo de folha, porque se entra no custo de folha, a princípio ele é consumo da empresa e valor agregado dela. Então tem uma grande distinção, né, do que aconteceu até hoje, e é por isso que a gente diz que o RH e o jurídico não se preocupavam tanto com a parte, dessa parte de crédito sobre a folha, e agora isso vai ser muito valioso. Isso vai ser valioso para todo mundo, né, seja para os fornecedores que estão oferecendo esses benefícios, né, e tem aí um poder de barganha porque eles estão fazendo negócio B2B, então eles quando fornecem aqui, eles vão dar crédito para o cliente deles, seja para os compradores, que somos todos nós que temos folha e vamos ter que, né, de alguma forma atrair e reter esses talentos por meio de benefícios. E eu destaco aqui, Matheus, novamente, a importância da forma, né? Então, não é apenas o benefício em si, né? Não basta isso aqui, a gente vai enfrentar daqui a pouco, não basta se imaginar, isso aqui está no artigo 57, lá da Lei Complementar 214, e tudo vai bem. Não, se a forma não for atendida, e pela forma eu digo, né, em parte aquilo que é usado durante a jornada de trabalho, e em parte aquilo que é objeto de negociação coletiva ou acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho, se isso não for observado, as consequências serão graves, tá? E eu acho Então, importante dizer, desculpa, Fer, pode ir lá, perdão. não, eu ia falar aqui que eu acho que a gente já tratou um pouquinho de qual é a regra geral, de qual é a exceção e de qual é o raciocínio do fisco. Então, Mas eu acho eu que a só gente. voltaria naquele slide, Fernanda, porque tem uma coisa que vocês colocaram aqui que eu gostaria que o Matheus destacasse, e eu vou falar aqui como parte da audiência, tá? E não como parte de quem está trazendo pela minha ignorância da área tributária. Mas esse terceiro slide aqui que fala o raciocínio do fisco, para mim, isso aqui é o grande segredo por trás do negócio, né? Então, quando que o fisco entende que é ou não é passível desse crédito tributário? Se ele considerou que é consumidor final, muda tudo, né, Matheus, não é isso? É isso, e aí o ponto aqui já tem, eu ia mencionar justamente isso, está conectado, Renato. Algumas Que bom. perguntas aqui do chat já falam, e se for brinde, né? Mas olha, eu acho que a regra, né, o rule of thumb é o seguinte: se é um custo que eu estou levando para frente na cadeia de comércio de bens ou serviços, onde eu estou inserido, a princípio ele me dá crédito. Então, o brinde para uma atividade comercial, se eu compro brindes para poder fornecer para os meus clientes, ou futuros clientes, ou prospecção de cliente, a princípio eu tenho crédito. Agora, se parte desses brindes é destinado para minha própria folha interna como uma forma de retenção desse talento, eu estou me aproximando do conceito de valor agregado. Então, não existe uma linha muito precisa, além do artigo 57, onde vai dizer o que dá ou não dá, né? O próximo slide da Fernanda, a gente tem uma lista dos benefícios que a gente costuma ver, né? E aí, eu entrando numa outra pergunta no chat aqui, né? Mas e se eu tiver convenção? A gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouco, né, Renato? Mas o ponto é, a Vai. legislação, ela tem toda a regra geral, mas ela é mais do que consciente, o legislador, que olha, mas a regra geral vai gerar muita confusão na interpretação. No final do dia, é o judiciário quem vai dizer qual é a aplicação. Mas na própria regulamentação, já em lei complementar, que vamos dizer aqui, né, se a gente fosse comparar as normas em níveis de altitude, a mais alta e a menos detalhada é a Constituição. Depois a gente tem a lei complementar. Daqui para baixo, são só regulamentações que deveriam só fazer valer os princípios da lei complementar, né, que está também espelhada na Constituição. Mas nessas leis complementares já existem menções, alguns benefícios, e, né, sem dar um spoiler aqui de algo mais adiante, mas a lei complementar de janeiro do ano passado já foi mudada em janeiro desse ano, inclusive com relação a parte desses benefícios. Então, o que o legislador tentou dizer foi o seguinte: olha, a regra geral é o seguinte: se é para consumo da própria folha de colaboradores, não tem crédito, isso é o consumo próprio, né? A empresa está consumindo ela. Mas não é ela, é o funcionário dela. Para fins tributários aqui de IBS, CBS, desses IVAs, a folha, os colaboradores da empresa são a empresa, vamos dizer assim, né? Então, se a empresa compra para distribuir, para ser consumida pelos seus funcionários, ainda que eles levem para casa, queiram revender o que for, isso é consumo da própria empresa. Agora, se aquilo entra como um insumo, né, uma parte do processo produtivo de serviço, de mercadoria, para ela levar adiante a atividade dela, aí isso dá crédito. E aqui a gente entra nesses principais benefícios que a gente vê, que a princípio levariam a gente à conclusão de que, olha, então tudo isso aqui, se está próximo do colaborador, né, da folha da empresa, a princípio não daria um crédito.
né? É ao contrário da regra geral dos créditos que a gente viu normalmente na discussão dos IVAs, né? Até hoje, no ICMS, você tinha que estar na lei escrito que dava crédito. A mesma coisa no IPI, tinha que estar na lei, tinha que estar na nota do comprador. Aí veio o Piscofins e falou, olha, não interessa o que está na nota do comprador, até porque não destacava, né, o PIS e COFINS, a não ser para fins informativos e tal, e eu nem estava ligado a quanto o meu fornecedor recolheu, né, lá no, com a atividade do Piscofins, mas eu tinha que classificar num dos incisos da lei, e tinha muita discussão naquele inciso de insumo. Eu tinha que dizer que aquilo que eu comprei é um insumo da minha produção. Aí quando vem o IVA, a regra mudou, olha, tudo dá crédito, exceto que for o quê? Consumo próprio. E aí o consumo próprio começaram a dar esses detalhamentos. Então, no RH, especialmente, porque o RH está falando, né, daquilo que é muito valioso, né, que são as pessoas que trabalham para a empresa, como o conceito de valor agregado, que é a base dessas contribuições, é justamente a margem e a sua folha, tudo isso aqui que está na tela, a princípio, não daria crédito. Mas a gente vai ver mais adiante que algumas coisas vão começar a dar. Agora tem Renato, eu queria te fazer uma pergunta, Vamos Renato, lá. daí você pode responder e já seguir aí com as suas palavras, seus insights. A gente trata aqui com uma certa, eu e Matheus, né, nós aqui tratamos com uma certa naturalidade esses conceitos de valor agregado sobre o qual o IBS e CBS incidem, e a gente está tentando traduzir um pouco desse conceito aqui para o RH. Você aí do seu lado trabalhista e tentando ajudar a nossa audiência, conseguiria traduzir um pouco desse nosso linguajar aqui tributário? Tá claro para você e para a nossa audiência? O que que você acha? Você consegue nos ajudar aqui a trazer Não, de uma forma mais exemplificativa, talvez? não, tá claro, mas o que acontece é o seguinte, né? Se nós pegarmos lá o parágrafo 3º do artigo 57, né, da Lei Complementar 214, como eu disse, ele traz muito especificamente, né, o que é o que, né? Então a gente não pode escapar muito disso, e esse slide, ele traduz isso tudo, né? Então, veja, quando vocês tentam trazer conceitos ou critérios da área tributária para a área trabalhista, inevitavelmente, o intérprete da área trabalhista ele vai esbarrar na literalidade do artigo 57. Pode ter uma interpretação um pouco mais aprofundada, pode que levará em consideração todos esses argumentos, né? Ou seja, se aquilo se destinou ao consumo final, que é o exemplo do brinde dado ao empregado, né? Que todas as empresas fazem, posso usar o crédito tributário daquilo ou não? Então eu preciso ter uma interpretação um pouco mais aprofundada. O uso do veículo corporativo, né? Isso não está especificamente lá no artigo 57, mas ali fala, por exemplo, de vale transporte, né? A gente sabe que o vale transporte hoje ele poderia se converter em certas condições, inclusive em normas coletivas, para o uso de um veículo ou a concessão de vale combustível, por exemplo. Então você pode ter algumas interpretações que, dentro desse cenário fechada do artigo 57, parágrafo 3º, devam caber ali dentro. E isso, inevitavelmente, terá que partir de critérios e conceitos do direito tributário, não tenha dúvida. Agora, indo além disso, e sem querer criar um cenário horroroso, né, que nós advogados acabamos criando de uma maneira não proposital, diga-se, né? Por exemplo, É o legislador, Renato, a gente está tentando ajudar. nós somos as pessoas do bem, né? O que acontece? Uma coisa assim que para mim me arrepia horrores são exatamente os programas de bem-estar corporativo, o Gympass e Total Pass e afins. Isso aí é um grande problema. Por quê? O que acontece? A grande parte das empresas que estão nos assistindo, que concedem vale-refeição e que o fazem mediante a contratação de empresas, aí como era a Sodexo Paz, a VR, etc. e tal, sabem muito bem que no ano passado, e aí um pouco antes disso, vieram portarias, principalmente a 1707, que impediu que você concedesse rebate nos contratos de concessão de vale-refeição ou que você concedesse outros benefícios atrelados a isso, como, por exemplo, o Gympass. Então, veio lá o artigo, se não me falha a memória, o artigo 5º da portaria 1707, muito claramente proibindo isso. Por quê? Porque estava se usando, né, a concessão do vale-refeição para então gerar uma atratividade, como se fosse um programa de milhas, né? Eu vou naquela companhia aérea porque tem a milhagem. Então, a mesma coisa para o vale-refeição. Eu vou nessa aqui porque ela me dá de empresa, ela me dá psicólogo, ela me dá, enfim, vários benefícios aí atrelados. E aquilo meio que perdeu a mão
Mas por que que perdeu a mão? Porque a finalidade precípua da legislação que trata da alimentação do trabalhador, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, é que a comida chegue no trabalhador e atinja a sua finalidade É alimentar a alimentícia. alma, né? Alimentação nutricional Então, mesmo. e aí estava se perdendo um pouco aquilo, enfim, a coisa se tornou confusa, então o governo foi muito contundente nesse ponto. Isso me preocupa um pouco, porque, veja, no momento em que nós começamos já a estender a interpretação do artigo 57 para os programas de bem-estar corporativo, até é possível fazer isso, mas será que não acontecerá o mesmo fenômeno por causas diversas? Então, isso é uma ressalva grande que eu faço e um grande ponto de exclamação e interrogação que eu coloco nessa situação. Porque se nós vivermos o que nós vivemos em relação ao PAT, talvez a gente tenha problemas aqui exatamente para evitar que se deturpe a utilização desses mecanismos. É só uma ressalva, eu não sei o que vai acontecer, não tenho resposta para isso, mas eu deixo essa ressalva marcada aqui. Eu acho super importante o que você está dizendo, Renato, e eu acho que existe um centro de gravidade aqui empurrando as empresas a pensar o que vai dar crédito e querer colocar aquilo lá, né? Então, tipo, dar crédito se não for pagamento para a pessoa, né? Então, eu vou comprar alguma utilidade para tomar crédito e aí eu uso isso para. Então, Isso aí. essencialmente é o mesmo dilema que aconteceu com o que você está mencionando da alimentação, né? É por isso que lá no artigo 57, né, ele fala, ó, o que for consumo próprio, ele fala, ó, tem que estar ligado, né, essencialmente, preponderantemente à sua atividade econômica, né? Mas a atividade econômica não é tipo, lembrando que, olha, não pode ser aquilo que é para sua força de trabalho, né? Então mas, né, aí o Brasil sendo o Brasil, né? A gente, né, quando começou a falar de reforma tributária há 5, 6 anos atrás, a ideia fosse que todos os tributos de consumo virassem um só. A gente já começou a criar, né, uma coisa um pouco distinta quando a gente criou o IVA duo, enfiaram o imposto seletivo, outras contribuições, a gente saiu de 5 para meia dezena, como meus colegas costumam dizer. E aqui na tributação do valor agregado, a gente a princípio sairia de uma premissa de que, olha, se é benefício de colaborador não dá crédito, para uma importante exceção. Qual é essa exceção? Se tiver previsto algumas despesas, se previstas em acordo sindical, vão passar a tomar crédito. É por isso que a gente entra nesse capítulo agora de, olha, o sindicato passa a ser algo muito valioso, né, no sentido de, para esse acreditamento e de importância no mundo tributário agora também. Porque a gente acaba saindo um pouco buscando uma solução, e aí eu acho que essa solução é a do acordo ou da convenção coletiva, sobre as quais o Renato vai falar adiante, para sair desse campo da incerteza, né? Porque senão a gente vai entrar de novo nessa questão que inevitavelmente será judicializada para discussão daquilo que dá ou não dá crédito de IBS e CBS. Então, acredito que a solução trazida, ainda que muito custosa e talvez retrocedendo alguns anos na história do nosso país e da nossa legislação, é a busca por acordos e convenções coletivas, e aí eu passo a palavra para o nosso especialista maior aqui no assunto. Obrigado, Fernanda. Vejam, aqui eu já trago um argumento que incomoda muita gente. De agora em diante, e isso é uma verdade insuperável, os sindicatos passam a ser, ou pelo menos eles devem ser, encarados como um parceiro, como alguém estrategicamente colocado que deverá ser parte de toda uma estratégia a ser adotada pelas empresas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, novamente, o artigo 57 ele é muito claro em dizer o seguinte: veja, o seu plano de assistência médica, que até hoje você poderia dar por mera liberalidade, e a maior parte das empresas o faziam, ele somente será objeto dos créditos tributários se tiver previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Está escrito, certo? Então, é um grande problema isso, porque a concessão por mera liberalidade aqui, pelo teor do artigo 57 da Lei Complementar 214, não permitiria, né, esse benefício. Então, você deve ter isso previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
E Por que eu antes, falei que a gente retrocedeu tanto? Você consegue aproveitar esse slide para fazer esse histórico, né, do que era, do que a gente mudou, e aí agora a gente está voltando um pouco no marco da então, história. eu acho que esse novo slide aqui traz essa situação, né? Então, assim, primeiro, vamos colocar na nossa cabeça, não escaparemos da negociação coletiva, ou seja, os sindicatos devem estar presentes aí nas variáveis estratégicas de qualquer empresa de agora em diante por conta da Lei Complementar 214. Muito bem. Agora vamos contar a história aqui rapidamente desse slide de como que as coisas aconteceram. Até a reforma trabalhista em 2017, os sindicatos eles tinham uma circunstância, vamos dizer assim, muito confortável, né? Porque eles tinham a arrecadação deles através das contribuições sindical, assistencial, confederativa e tantas outras, né, mensalidades sindicais. Enfim, eles tinham uma receita muito boa, as centrais sindicais tinham as suas receitas e tudo ia muito bem, né? Em 2017, né, com a reforma trabalhista, nós tivemos uma situação muito peculiar, porque a reforma trabalhista alterou o artigo da CLT para dizer o seguinte, que somente poderia haver a cobrança de contribuição de qualquer natureza, de qualquer uma dessas formas, mediante autorização expressa, prévia e individual do trabalhador. Aí eu te pergunto, quem é que autoriza no Brasil expressa, prévia e individualmente a cobrança de qualquer coisa? Ninguém, né? Isso fez imediatamente, em novembro de 2017, com que as receitas dos sindicatos no país, e são milhares de sindicatos, caísse 85%. Ou seja, houve uma detonação do sistema sindical por conta da reforma trabalhista. É claro que isso gerou uma reação automática. Por quê? Porque não é que os sindicatos são malvados, os sindicatos estão errados, não é nada disso. O sindicato tem um papel institucional de negociação coletiva que, sem ele, todos os salários ficariam sem reajuste. Então, se há reajuste salarial no Brasil e cláusulas econômicas, é por força da negociação coletiva. Se você tirar essa variável da questão, os salários não teriam reajuste. O reajuste, diferentemente do que possa pensar as pessoas que não têm orientação a respeito, não é automático, não é contratual, ele depende efetivamente da negociação coletiva. Então, quando você teve a derrocada do sistema sindical em 2017, isso gerou um problema muito grave, né? Não só para os trabalhadores, mas para as empresas, que também têm interesse em algumas das cláusulas das negociações coletivas. Muito bem. É claro que esse problema todo, ele foi adiante, né? Ou seja, tanto os sindicatos, as confederações de trabalhadores, etc. e tal, provocaram o Poder Judiciário buscando uma solução para isso. E qual foi a solução? O tema 935 do Supremo Tribunal Federal. A princípio, o Supremo Tribunal Federal entendia que, ok, a reforma trabalhista era constitucional, tudo muito bem. Em sede de embargos de declaração, e aqui quem não é da área é um recurso para você afastar omissões e contradições de decisões, em sede de embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal ele acabou concedendo um efeito modificativo para dizer o seguinte: olha, a contribuição assistencial é constitucional. A contribuição assistencial é aquela prevista nas convenções coletivas de trabalho. A partir do momento que ele falou isso, mudou completamente a sistemática da reforma trabalhista, certo? E aí passou-se, então, a ser válida a contribuição assistencial, o que traria um poder arrecadatório novo para os sindicatos, ou seja, reenergizaria os sindicatos para que eles pudessem vir atrás aí de receitas e aí se empoderarem para a negociação coletiva, certo? Só que aí teve um problema técnico, porque o Supremo falou, olha, desde que garantido o direito de oposição, que é o direito de todo trabalhador falar o seguinte, olha, eu não concordo com essa contribuição, está aqui minha cartinha dizendo que eu me oponho a ela. Vejam que é diferente, né? A reforma falou que tinha que autorizar e agora o Supremo retomou a coisa para dizer que quem não quiser deve se opor. É completamente diferente, né? Porque a probabilidade da oposição é infinitamente inferior do que da autorização. Então, o que aconteceu? Alto, né? Se você quiser sair, avisa, e a maioria fica lá. Vide a fraude do INSS, né? Que as pessoas nem perceberam que estavam. Olha, um exemplo excelente. É exatamente isso. Então, o que acontece? No final do dia, os sindicatos conseguiram. É claro que agora, hoje,
né, está pendente de apreciação no TST a forma dessa oposição. Se ela será por carta manuscrita, pessoalmente, por e-mail, pelo correio, etc. e tal. E aí isso teria que aguardar essa definição. Isso entrou em pauta na segunda-feira, dia 23. Estava todo mundo com expectativa de que julgasse, mas tiraram de pauta sem motivo. Então, ainda vai ser decidido. Mas o que eu posso dizer agora, e eu gostaria de uma atenção redobrada, já que nós estamos falando o seguinte, que a negociação coletiva é obrigatória por conta agora da reforma tributária, para que você possa ter esses créditos, né, esses benefícios tributários. Então, prestem bastante atenção. É bastante recomendável que as empresas retomem o seu bom relacionamento com os sindicatos. Os sindicatos não irão celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho com aquelas empresas que tiverem débitos em aberto, né? Mas, se caso o sindicato diga, olha, você tem um débito aqui de 20 anos comigo, você não recolhe contribuição, não atende meu telefonema, etc. e tal, um bom argumento justo é dizer o seguinte: o Supremo Tribunal Federal disse que a contribuição assistencial ela é constitucional de setembro de 2023 para frente e deve ser respeitado o direito de oposição. Então, quando vocês forem procurar o sindicato para restabelecer o bom relacionamento, o que eu recomendo fortemente que o façam, vocês devem, com toda a cautela, dizer, olha, de setembro de 2023 para frente, a gente regulariza as contribuições, respeitem o direito de oposição e vida que segue, né? Então, em relação à reforma trabalhista e o fim da contribuição, é exatamente nesse ponto que nós estamos. Voltem à boa relação com os sindicatos e façam essa negociação, tá? Agora, sem estender muito, nós passamos por um segundo aspecto da reforma trabalhista, que é a questão do negociado versus o legislado, né? Isso também foi objeto da reforma trabalhista lá em 2017. Fundamentalmente em direito a gente fala, né, uma inversão da pirâmide de Kelsen, né? Ou seja, as convenções coletivas de trabalho passaram a ter mais importância do que a lei, né? Mas é a própria lei quem está dizendo isso, então talvez se respeite aí a pirâmide ou não, essa é uma questão acadêmica, não vem ao caso, mas o importante é o seguinte: o artigo 611-A da CLT diz exatamente isso, né? Que as convenções e acordos coletivos de trabalho poderão se prevalecer sobre a lei nos seguintes assuntos, e tem lá uma série de assuntos. E isso é tão importante, que o próprio Supremo Tribunal Federal, a partir do tema 1046, já disse o seguinte: isso é válido, isso é constitucional e tem que ser respeitado. E uma enormidade de convenções e acordos coletivos de trabalho estão sendo submetidos diariamente ao crivo dos tribunais quanto à sua validade para os mais variados assuntos, alteração de intervalo, alteração de condições de trabalho, jornada, enfim, tudo que vocês possam imaginar. E muitos deles estão passando exatamente com base no tema 1046. Ou seja, desde que você respeite o que está lá como limite mínimo no artigo 611-B da CLT, e desde que você respeite os parâmetros constitucionais mínimos do artigo 7º da Constituição Federal, em regra, né? Eu não vou falar tudo, porque tem questões relacionadas à medicina e segurança do trabalho que são insuperáveis, mas, em regra, a negociação coletiva de trabalho permite muita coisa. Então, o que eu quero dizer com isso olha o cenário que se construiu. Nós estamos no momento em que os sindicatos retomaram a sua capacidade de custeio, eles têm uma super capacidade de negociação coletiva, e a negociação coletiva vai custar no bolso das empresas em créditos tributários. Repensem a relação com os sindicatos, é isso que eu quero dizer. Estamos num momento novo aí do país. Tudo bem que aqui momento novo é a cada 15 dias, mas agora é um momento novo de grande impacto, tá bom? Do que você trouxe, Renato, né? Um ótimo panorama. Até me trouxe um insight aqui, né? Veja só, é raro, mas acontece bastante no Brasil, né? A lei fala e vai lá um ato, né? Ou do executivo ou até de particular, né? Uma convenção sindical ter mais poder e disciplinar coisas eventualmente distintas do que consta na lei. Então, se a gente tem, na evolução do que você acabou de mencionar, os sindicatos hoje algo, né? Não esvaziados, mas com muito poder nessa parte, né? De como você acabou de mencionar. Mas as empresas precisam se reaproximar deles, né? Isso vai ser importante no mundo fiscal, por quê? Porque, a princípio, muitos negócios estão fornecendo benefícios que não estão previstos nessas convenções, e alguns deles passaram, né, a permitir o crédito se ali estiverem, né?
Então, e como a alíquota, né, como eu já mencionei, a alíquota do IBS-CBS tende a ser 28, né, vai ser uma diferença brutal. Eu vou começar a pagar 28 nas minhas vendas e só vou ter o crédito 28 nas entradas se eles estiverem na comissão. Então, eu vou pedir para a Fernanda passar para o próximo slide para ela mencionar o seguinte: na lei complementar do ano passado, né, quando ela já mencionava alguns tipos de benefício, ela fazia uma coisa que era, olha, mas esses aqui, se previstos em negociação coletiva, já vão dar o crédito. Então ela já foi um passo adiante e deu esse poder que o Renato mencionou, que já estava sendo validado no judiciário, a própria lei tributária já permitiu. Então, vejam só, né, a aparente contrariedade, né, tipo, academicamente sempre se defendeu que o IVA deveria incidir sobre o valor agregado, que é força de trabalho mais margem, né, a princípio, resumindo aqui. Então, esses benefícios, todos esses que estão na tela, não deveriam dar crédito, né. Aí a gente já teve duas leis, né, a reforma nem começou a valer, as duas leis já previram, olha, mas esses aqui da esquerda, né, se tiver em convenção, você vai ter o crédito, super valioso. Ou seja, volta o recado do Renato, se reaproximem dos sindicatos, achei de ouro a dica dele aqui, para cuidado para ele também não te cobrar todo o histórico que você não pagou o sindicato até agora, já tem um precedente judicial aí que dá um bom argumento para a gente, né, se tiver alguma conta para acertar, não voltar tanto no tempo, né, mas a gente vai ter que ter esse aval dele, do acordo da negociação coletiva, para poder tomar o crédito, que é super valioso. E alguns deles, os da direita, não se iludam, esse vermelhinho de não depende de negociação coletiva, eles vão dar crédito mesmo que não tiver a convenção, né? Então, do mundo de benefícios que a gente viu se propagar, né, no mercado nos últimos anos, uma boa parte já está meio catalogado, ou já é tradicional, né, e estão aqui na tela. E desses, alguns já inclusive já estão autorizados, mesmo que não exista a convenção coletiva, né? E se houver a condição, né, se eu precisar da negociação. Aí, é o insight que eu ia mencionar que o Renato me deu, olha, eu tenho até algum receio, acho que a Receita Federal e os estados e os municípios vão ficar querendo entender, inclusive, se esses acordos estão coerentes, né? Porque imagine o risco, né? Vou pensar alto aqui, mas imagine o risco de o sindicato chamar a gente tem lá, plano de saúde odontológico, programa de educação, auxílio, programa de bem-estar, e se eles pegam um programa de bem-estar desse e colocam uma coisa que a princípio não estava exatamente no contexto da lei, né? O judiciário trabalhista diria? Talvez pelo histórico que o Renato nos mencionou, beleza, com o acordo coletivo, o sindicato sabe mais do dia a dia ali da empresa, dos colaboradores, do que a gente, eu vou validar, né? É isso que eu entendi que é o histórico do que a gente está vendo. Mas agora eu tenho o fisco querendo não deixar isso acontecer. Então, alguns sindicatos podem ter até um incentivo de atrair mais, né, vamos dizer assim, entre aspas, clientes ou empresas, Posso te trazer um exemplo aumentar o aí? asa. Por favor. Posso trazer um exemplo? Tem uma consulta que é muito recorrente que nós recebemos de certos cartões corporativos, eu não vou dizer o nome das empresas aqui porque não é o caso, mas que concedem super benefícios. Então, assim, você vai lá, a empresa acredita R$ 5.000 no cartão todo mês e o cara pode gastar aquilo onde ele quiser, né? Pode ir no supermercado, pode ir no show, pode ir no shopping, pode ir no estacionamento, ele faz como ele quiser. E eles querem atribuir aquilo o valor de um cartão qualquer, né? Ah, é um cartão de benefícios, não é remuneração. É claro que a Justiça do Trabalho, ela não vai interpretar isso como um cartão de benefícios, porque é uma remuneração indireta. E tem uma quantidade de decisões nesse sentido, que, assim, a empresa que opta por esse caminho já sabe que vai ter esse problema. Agora, se você cometer o mesmo erro para efeitos tributários, me parece que a consequência, mais cedo ou mais tarde, será mais ou menos a mesma, né? Então, não tem jeito, Mas né? Não adianta. essa é uma situação delicada, né, Renato? Porque a gente tem um benefício concedido e que, do ponto de vista trabalhista, como você está trazendo, pode ser entendido ou será entendido como remuneração numa eventual discussão judicial. Do ponto de vista tributário, nós conseguiríamos o crédito, né, 28% aí de crédito sobre esse benefício ser previsto em acordo ou convenção trabalhista, mas, por outro lado, uma vez constando desse acordo ou convenção, veja só as amarras às quais a empresa estará submetida, né? Então, a gente começa a literalmente fazer conta e a pesar riscos Mas eu acho que não eu sei não, hein, Alessandro, compensa pode não ter só tributários, né, riscos também trabalhistas Ah, ali, sim. né, de você ser, submetida ao pagamento de um benefício ad eterno, digamos assim, né, ou até uma próxima negociação bastante difícil com o sindicato. Aí, eu não sei se a gente tem um slide específico isso lá na frente,
essa é uma questão bastante intrincada que você trouxe, né? Que nós temos que fazer uma grande diferenciação aqui. Para eu não ser não ter um viés 100% acadêmico, eu tenho que me cuidar, porque a questão é muito complexa, né? Então, uma coisa, isso precisa ficar muito claro para a nossa audiência aqui, uma coisa é o direito adquirido daqueles benefícios que são instituídos por mera liberalidade pelo empregador e que se incorporam ao contrato de trabalho. Isso é uma coisa, certo? Uma coisa completamente diferente são aqueles direitos previstos em normas coletivas, convenções ou acordos coletivos de trabalho. Até a reforma trabalhista, e um pouco antes disso, nós tínhamos, não me xinguem, porque não fui eu que inventei a palavra, nós tínhamos o princípio da ultratividade da norma coletiva. Olha que baita palavra. O que quer dizer isso aí? Quer dizer o seguinte, que quando uma norma coletiva, um acordo, uma convenção chegava ao final, mesmo que ela não fosse renovada, aquilo ficava valendo. Era a orientação jurisprudencial 41 do TST, certo? E aí depois, se não me falha a memória, a súmula 277. O Supremo derrubou isso, mas ato contínuo, né, veio a reforma trabalhista dizendo assim, no Brasil não existe ultratividade de norma coletiva. Então acabou com essa história. Então agora, se eu quiser que um direito, ele previsto em norma coletiva, ele prevaleça no tempo, eu tenho que renovar, eu empresa, eu sindicato, o interessado que for, eu tenho que renovar aquela norma coletiva. Entendeu? Se eu não renovar a norma coletiva, aquele direito cai. Esse é o princípio hoje que consta da CLT. Veja que alteração substancial. Daí, mais uma vez, a extrema importância do alinhamento com o sindicato, entendeu? Claro, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, porque aí o desdobramento é muito alto. Claro que quando você tem uma negativa de negociação coletiva, você tem a via do poder normativo via instauração de dissídio coletivo, aí entra na questão do comum acordo. Eu falaria horas disso aqui, não vem ao caso, mas em linhas gerais, a gente tem que distinguir, né, o que é direito adquirido de mera liberalidade e o término da vigência da norma coletiva contra os direitos previstos na própria norma. Tá? Isso é importante distinguir. Que legal. Vocês percebam a importância, né, da gente buscar o que está essencialmente ligado à atividade para tentar fugir do consumo e mesmo em relação a isso que foge, né, e poder dizer que eu estou bem previsto. Aí entra a importância, né, do que o Renato está dizendo das negociações. Eu acho que a gente pode até dar um exemplo concreto do que a gente viu recentemente de um cliente onde ele tinha na mesmo negócio, né, como várias unidades e várias categorias profissionais ali sendo encajadas, ele estava sujeito a vários sindicatos, né, e a gente está ainda com o trabalho em andamento, mas a nossa conclusão, olha, você não precisa tomar uma decisão tudo ou nada, né, então primeiro a gente está conscientizando, né, as pessoas ali do time interno de que tem um novo elemento importante e valioso aqui na negociação sindical que é esse crédito, né, e não vamos nos iludir, tomar o crédito ou não é importante porque esses fornecedores, a via de regra, vão, né, inevitavelmente serem impactados pela reforma também, e boa parte desses benefícios são, né, classificados como serviços, e os serviços são um dos grandes perdedores da reforma, né. A gente tem uma alíquota, nos tributos que estão sendo extintos, ISS, PIS/COFINS, a gente tem uma alíquota máxima de 14%. Se a previsão é que o IBS e CBS vão ser 28%, já dá para imaginar que esses nossos fornecedores atuais tendem, a partir do ano que vem, começar a subir o preço deles. Então, eu tenho duas desvantagens, né? Vai ficar mais caro e se eu não me cuidar, eu não perco o crédito. Então, eu tenho que ir atrás de fazer uma boa estratégia, né? Verificar a quem eu estou sujeito e como eu posso negociar isso. E aí a gente começa a entender o valor de ter profissionais como o Renato junto com o pessoal do tributário, né? O time da empresa, porque você tem que cuidar da cultura da empresa, você tem que cuidar, né? Então, imagina, se você dá um benefício para um sindicato de uma localidade e não dá para a mesma categoria em outro. Você está amarrado ou não está amarrado? Isso não é só uma questão legal, né, Renato? Se você pode fazer isso. A questão é cultura, né? E a gente sabe que uma vez dado o benefício, é muito difícil depois você tirar. A tendência é que você, na negociação com seus colaboradores do sindicato, você vai tirar alguma coisa, tem que colocar mais uma ou duas até para compensar. Então, e agora, né, tem uma outra coisa importante aqui, nessa estratégia, essas negociações, elas são periódicas, né, e a gente já está aqui em meados, praticamente, né, indo para o segundo trimestre de 2026, e alguns desses acordos vão avançar em 2027, já dentro da nova CBS, por exemplo. É o próximo slide, viu? Perfeito. Então tem um timing importante aqui, né? Porque não só a negociação é algo valiosa, mas eu acho que tem uma questão básica de negociação, né? Quem se adiantar, a princípio, tem uma certa ancoragem e vai ter uma
uma vantagem negocial. Então, a Mas, empresa, antes Matheus, de... além do timing, acho que vale falar também do fato da gente ter que observar o timing e os acordos regionais, né? Verdade, Nessa sua linha de raciocínio. Exato, não deixa eu... posso só tomar uma decisão para a empresa toda, todos os sindicatos, né? Eu posso eventualmente fazer um melhor jogo, mas o meu ponto aqui, antes de passar para o Renato, acho que tem que fazer uma estratégia, e como toda negociação, fazer o plano B, o plano C, e aí mensurar o impacto disso, né? Porque, como eu já disse, eu já consigo tentar antecipar qual é o impacto que o benefício vai trazer para mim, né? Tipo, o meu fornecedor, a princípio, pode querer aumentar o preço dele, né? E quanto que isso vale, e aí eu não chego na mesa da negociação com cada sindicato desprevenido, né? Eu tenho fundamento para levar meus contra-argumentos para aquilo que eu já antecipo que vai ser a ponderação deles. Mas passo para você, Renato. Vou voltar Vamos com lá, o então. Renato para você. Tá legal. Isso é uma questão muito importante, porque é o seguinte, muitas empresas, elas estão com as suas operações que transcendem uma ou mais unidades federativas, né, dentro do país. Então, o que acontece? Ou mesmo municípios, né, porque as bases territoriais dos sindicatos, elas podem ser, no mínimo, de um município, intermunicipal, estadual, interestadual ou nacional, né? Então, dentro desses parâmetros, você pode ter sindicatos com essas proporções. Agora, tem muitas empresas que elas têm as suas operações que transcendem esses limites aí territoriais. E quando isso acontece, não raro você vai ter vários sindicatos, embora da mesma categoria, que são distintos, com linhas distintas, entendimentos distintos, procedimentos distintos, assim como, às vezes, dentro da mesma empresa, numa única base territorial, você tem categorias diferenciadas com quem você deve lidar também. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Não é tão fácil quanto, eu ligo para o meu sindicato, tá tudo certo. Às vezes são vários. Se você tem uma operação muito grande no país, você está dizendo de dezenas de sindicatos com quem você vai ter que negociar, né? Porque cada uma, veja, para que você tenha o benefício aqui instituído na Lei Complementar 214, obrigatoriamente você precisa ter uma norma coletiva para cada agrupamento de trabalhadores que você tenha nessas operações. Isso é inevitável. Senão você não consegue pegar aquela nota fiscal e falar, pega a nota fiscal lá da Bahia, junta com a nota fiscal do Rio Grande do Sul, com a Convenção Coletiva de Trabalho do Rio Grande do Sul, faz um Frankenstein e entrega para a Receita. Não vai dar certo, né? Tenho certeza. Então, precisa estar alinhada uma coisa com a outra. Então, isso demanda que essas negociações coletivas elas sejam feitas em todo o país, com cada um dos sindicatos envolvidos, né? Tem que ficar claro isso. Em relação ao timing da negociação, prestem bastante atenção. Uma coisa são as convenções coletivas de trabalho, que são os instrumentos coletivos que são celebrados entre sindicato de trabalhadores e sindicato patronal. Isso é uma convenção coletiva de trabalho, certo? Normalmente tem uma database, aquilo tem a sua vigência no máximo de 2 anos, se estabelecem cláusulas econômicas, cláusulas sociais, e isso funciona na hora da renovação. O Sindicato de Trabalhadores faz sua assembleia, aprova sua pauta, eles negociam, deu errado, vai para o tribunal, não deu errado, assina, deu certo, assina a convenção. Essa é a regra geral. Porém, neste universo entre os sindicatos patronais e trabalhadores, tem as empresas que muitas vezes querem celebrar acordos coletivos de trabalho de temas específicos, que por vezes são um pouco diferentes da convenção, que tratam de assuntos específicos. Então, eu quero fazer um acordo coletivo de trabalho aqui para tratar de uma escala 2x2. Eu vou lá e negocio só isso, fica valendo a convenção e eu tenho uma negociação aqui. A minha convenção coletiva de trabalho não fala nada de vale-refeição, plano de saúde e outros benefícios educacionais. Mas eu quero falar porque eu quero me beneficiar, né, dos créditos tributários. Então eu vou lá e faço um acordo coletivo de trabalho. Então, se me perguntarem hoje qual é o timing exato para a celebração desses acordos coletivos de trabalho, a minha resposta vai ser: é ontem. Vocês já deveriam estar fazendo, entendeu? Corram atrás, voem atrás disso, porque the time is clicking, né? A coisa está andando, né? O taxímetro está rodando. Temos que ir atrás imediatamente disso, já celebrar esses acordos, colocar a casa em ordem, né? Usar das assessorias aí trabalhista e fiscal para poder ter isso aí
e se valer desses créditos, porque é muito importante hoje, em termos competitivos, enfim. Aí os gestores sabem muito mais do que nós, né? Entendo. É o famoso dinheiro deixado na mesa. E se Esse é. falar em dinheiro deixado na mesa, acho que a gente vai se encaminhando já mais para o final aqui desse nosso webinar e tratando de um tema bastante espinhoso, que é a pejotização, né? Talvez a gente Daria pra tenha gente aí, falar só disso hoje, eu acho, porque esse assunto. daria para a gente fazer um novo webinar e falar só disso especificamente. Então, acho que vale a gente falar um pouquinho do modelo, né, PJ versus CLT, dos riscos, né, trabalhistas e agora das vantagens e desvantagens tributárias. A gente começa a entrar aqui no detalhe do detalhe. A gente vai tentar ser rápido, que realmente esse tema daria um outro evento específico só para ele. Aqui, eu não sei se você prefere começar, Renato. Eu posso tentar passar o recado tributário, mas Não, o PJ sozinho já sempre foi alvo de discussão, né? Porque ele sempre trouxe consigo algum risco trabalhista e consigo tributário, porque previdenciário também está envolvido. Mas como mencionei no começo, né? Os tributos de consumo nunca se preocuparam com isso. Eu nunca teria crédito de ISS ou PiscoFins, né, sobre essencialmente essas PJs, exceto raras exceções, né, onde a empresa, inclusive, está assumindo algum risco ali. Mas agora, com o novo regime do IVA, se eu compro algo de uma PJ, a princípio aquilo está dentro da minha atividade, né, como insumo, como algo preponderantemente essencial, e vai me dar o crédito. Mas não se engane, né, o legislador não é tão ingênuo assim, né, e o sistema foi desenhado para considerar isso, né? E aí o que eu acho importante dizer, é fácil você imediatamente ver num raciocínio de primeira ordem que o empregado CLT não me dá crédito de IVA e um modelo com PJ, onde eu tenho uma nota fiscal e eu tenho um recolhimento do IBS-CBS lá pelo fornecedor, a princípio me daria. Mas não é tão simples quanto isso, né? Por quê? Onde começa a discussão? Talvez faça sentido até a gente já ir para o próximo slide, Fer. A discussão é a seguinte: o legislador já sabia que isso podia acontecer. Então não adianta eu só pegar meu funcionário e tentar transformar em PJ para daí começar a ter o crédito sobre ele. Por quê? Porque é ele quem vai ter que recolher o IBS-CBS, né? Então, se eu fizer uma comparação, e aqui a gente tentou fazer uma demonstração para vocês, né? Matheus, Pois mas não. posso te interromper, porque eu acho que Sim. aqui a gente tem um detalhe importante, né? Que é uma grande ressalva que a legislação de IBS e CBS faz, e que eu acho que vai ser importante para esse nosso raciocínio. Todas as compras, né, e tomada de serviço darão crédito de IBS e CBS, exceto se esse meu fornecedor ou se esse meu prestador de serviço, que é o caso da PJ, for tributada dentro do regime do Simples. Então, quando a gente fala de PJ, de pejotização dessa mão de obra, normalmente estamos falando de PJs que estão no Simples. E, portanto, via de regra, essas PJs não nos dariam crédito de IBS e CBS. E aí, para além do risco trabalhista, a gente começa a fazer conta. E é sobre essa conta que o Matheus vai falar aqui nesse próximo slide. Exatamente, né? A gente pode estar falando de alguém que tem folha e quer migrar para o modelo PJ, que é o que a gente mais ouve, né, no mercado. Então eu vou ter um incentivo para as pessoas virarem PJs. Mas vejam bem, a pessoa virar PJ já traz consigo todo um histórico, que eu vou deixar o Renato mais adiante dizer, de riscos que não são só tributários, né, previdenciários, são riscos eventualmente trabalhistas mesmo, não é para todo mundo poder virar PJ, né? E quem já tem hoje um curso CLT, naturalmente não pode transformar essa pessoa em PJ. Também deixa o Renato depois para mencionar como é que condições que a lei já prevê sobre isso. Não é que eu mando o mundo embora e contrato como PJ. E mesmo que eu assim o faça, a Fernanda entrou no ponto principal, né? PJ simples ou PJ sujeito ao IVA. A legislação, né, e aí entendo como isso funciona, eu tinha que mexer na Constituição e depois aprovar leis. Os primeiros debates políticos sobre isso, mas você vai acabar com o simples? Não, a forma, né, que os pais da reforma tributária conseguiram fazer isso passar foi a seguinte amarração. Não, quem quiser continuar o simples pode, né, não vou matar o regime. Porém, você, comprador de serviços, né, cliente, tomador de serviços de uma empresa, uma PJ sujeita ao simples, não vai ter o crédito do IVA. Vai ter o crédito daquela parcelinha, porque, pensem, ano que vem já não existe PiscoFins. Quem está no simples vai parar de pagar PiscoFins? Não, vai pagar, né, a alíquota equivalente ao que
era o PiscoFins como o CBS. Então, esse créditozinho, né, a princípio 365, vai para o tomador, né? Ah, mas e se eu quiser tomar o crédito total? Nas previsões de hoje, né, 28%. Aí é o seu fornecedor que, sendo o PJ, vai ter que pagar IBS e CBS, né? Ano que vem, a princípio, 9 é só de CBS, mas no total, lá na frente, depois 28, para você tomar o crédito. Então, não é que alguém vai chegar e vira PJ, né, ou vai para o regime do IVA, para eu poder tomar crédito. É óbvio que o colaborador que é uma PJ, né, essa PJ que eventualmente já existe ou não, vai dizer, mas eu não quero reduzir a minha margem, né? E aí você entra na seguinte situação, se você pega hoje, né, funcionário, no sentido estrito da palavra, empregado seletista, é natural que a gente entenda aqui, né, e isso tá, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês, a empresa acaba gastando mais e o funcionário recebendo menos, né, porque além do caixa, né, do cash dele ser menor, mesmo que eu soma os benefícios, a tendência é que existe um grande gap entre o que sai do bolso da empresa e o que chega no bolso do colaborador, mesmo considerando os benefícios. Porque tem uma grande diferença aí de encargos trabalhistas e encargos previdenciários que não vão para o bolso dele, vão, né, em tributo para o governo, sem contar alguns benefícios que, né, não são líquidos, tipo o depósito do FGTS. Então tem um maior custo, né, e menos recebimento do colaborador. E quando a reforma vier, o que acontece com relação a isso? Pode ser que eu só tenha um pequeno benefício, porque parte desses ou alguma vantagem, porque parte desses benefícios que eu pago para minha folha seletista hoje podem dar crédito com base na nossa última hora de conversa aqui, né? Então hoje, se eu entro na reforma sem nada a fazer, né, eu posso tomar um grande susto. É melhor eu fazer algo para na negociação com o sindicato me garantir o máximo de crédito, né? Que eu seguir como eu estou, eu vou, a princípio, né, vou tomar um impacto grande na minha saída, que eu vou pagar 28% agora em vez dos tributos tradicionais, né? E aí esse impacto pode ser maior ou menor, dependendo se eu sou comércio, indústria ou serviço. Mas em relação à folha, eu nunca tive crédito de PiscoFins sobre esses benefícios e a princípio eu começo a ter, né? A gente começa a ver, né, Fer, algumas decisões mais recentes, garantindo crédito de PiscoFins e tal, mas ainda é algo delicado. Abra um parênteses aqui, procure também, né, os seus assessores para buscar esses créditos, daqui a pouco não tem mais como fazer isso, mas, fechando um parênteses, a reforma tende a ser positiva, minimamente, para quem está no CLT, se fizer os cuidados que Renato, Fer e eu dissemos aqui na última hora. A PJ do Simples, né, eles tentaram manter ela neutra. Então, o que vai acontecer é quem já está no modelo do Simples já está acostumado a ver que a empresa gasta menos do que gastaria como CLT, né? E o empregado tende a ter um pouco mais de cash no bolso dele, porque a tributação do Simples tende a ser residual ou muito baixa em relação ao que tanto a empresa como o empregado, empregador e empregado têm de tributação. E aí só que acontece, a empresa não tem o benefício do crédito do IVA total, mas ele também é melhor do que hoje. Quem contrata uma PJ hoje, né, estando no Simples ou não, praticamente não tem crédito, né? Vamos ser sinceros. Então, se a CBS e o IBS começa a dar o crédito daquilo que foi recolhido pelo meu fornecedor e ele decide, não, eu vou ficar no Simples, ele pode até ser menos atrativo que uma PJ que esteja sujeita ao IBS e CBS, que é a última coluna. Mas ele tende a ser mais barato também, porque ele não vai precisar cobrar de você. Então, na essência, né, a PJ do Simples ou a PJ que se sujeita aos novos tributos, ela vai dar para o cliente, né, para o empregador, entre aspas, né, o tomador, o crédito daquele que foi recolhido, né? Então, tem no ingresso da reforma, né, ainda que por fase, daqui a 9 meses, em janeiro de 27, já tem impactos, né, tanto no modelo CLT como no modelo do Simples, e em relação ao modelo do PJ IVA Dual, seria inocente eu assumir que eu posso simplesmente dizer para o minha PJ, olha, sai do Simples que eu quero mais crédito. Que o seu fornecedor pode dizer, tudo bem, mas então eu vou aumentar meu preço, porque eu sei que o seu custo vai ficar igual. E essa é a dinâmica que toda a legislação foi construída em cima. Antes de passar para o Renato, para tentar dar visualização para vocês do que eu estou dizendo aqui, eu vou pedir só mais um minuto para mostrar o próximo slide, um exemplo do que a gente faz. Se você puder, Fernanda, o que a gente fez aqui? A gente pegou um modelo, né, de um cliente estrangeiro, inclusive, né? Não pretendo que vocês entendam, eu não vou ler em detalhes aqui, mas vocês vão receber o material depois, vocês vão entender com mais tranquilidade. A gente fez as simulações onde eu conseguia mostrar para esse nosso cliente o quanto ele gastava no modelo de CLT e no modelo de contractor, de PJ, seja esse seu colaborador, né, a PJ dele no Simples ou no presumido. E é em cima disso jogar os efeitos da reforma tributária. É aqui que eu estou tentando evidenciar para vocês que, olha, né, como o Renato já bem colocou, tem que olhar os seus sindicatos, tem que ter o timing, né, tem tudo isso importante, mas no caso a caso vai ser importante você perceber o seguinte, é óbvio que comparar CLT com PJ, você já tem coisas que sempre existiram, né? Quanto você gasta, quantos encargos. Quem é CLT
recebe 13 salários por ano, então não dá para você pegar só a remuneração mensal e usar a mesma regra para uma remuneração de uma PJ, você tem que fazer a conta do qual é o pacote anual, é isso que eu estou tentando dizer aqui. E sobre esse valor vai entrar ainda a dinâmica dos IVAs. E aqui, a princípio, né, o legislador, né, amarrou isso bem, dizendo, olha, mas o crédito está ligado, né, primeiro, ao seu fornecedor está no sistema novo, né, e ele vai ter que recolher. Então, não existe, né, o que até pouco tempo, eventualmente até existia em outras situações de PiscoFins, onde o cara paga 3,65 e o cliente dele acredita 9. Aqui o meu crédito vai estar vinculado lá. E se esse cara, se você tentar forçar ele, esse cara, entre aspas, essa PJ, para sair do Simples, ele naturalmente vai querer negociar com você o aumento do preço dele, porque ele vai ter que pagar esse tributo, senão ele vai achatar a remuneração, a compensação dele. Não é algo tão. Parece simples, mas não é fácil. Esse é o ponto. A gente tem que, né, naturalmente, entender de quem a gente está falando, e aí entram características muito importantes que estão longe da seara tributária. É aqui que eu aproveito para passar a bola para o Renato, porque pejotização nunca foi uma conta tão simples assim, e agora o IVA vai deixar um pouquinho uma camada adicional de complexidade. Legal, é isso aí, Matheus. Então, eu vou tentar ser breve aqui, porque a questão é um pouco complexa, né? Eu costumo dizer que de 1º de maio de 1943, quando veio a CLT, até a DPF número 324, a gente tinha uma realidade muito bem posta no Brasil, né? Aquele trabalhador ou aquela pessoa que trabalhasse com habitualidade, pessoalidade, subordinação, dependência econômica, todo mundo conhece, certo? Aquilo era um empregado, não importa a roupagem que você desse aquilo, sempre prevalecia o princípio da primazia da realidade, ou seja, né, encaixou nesses requisitos, é empregado e ponto final, e inúmeras decisões se seguiram aí nessas décadas nesse sentido. Aí veio a DPF 324. O problema da DPF 324 é que ela não tem nada a ver com pejotização, né? E aí também demorou para essa questão aí se evoluir, eu vou explicar isso. A DPF 324 ela veio para derrubar a súmula 331 do TST, que é bem conhecida pelos gestores de RH, que tratava da terceirização, não tem nada a ver com pejotização. Então falava lá a súmula, a empresa pode terceirizar atividade meio, não pode terceirizar atividade fim, ela é responsável subsidiária e tal. Derrubou esse negócio, certo? E aí passou a valer no Brasil, embora sem lei, a terceirização mais amplificada. Aí veio a lei 13.429, depois complementada pela lei 13.467, de fato ampliando completamente a terceirização no Brasil. Na época até se achava que a terceirização ia ser a realidade, o que não aconteceu, né, por vários motivos. E aí veio um outro tema por conta dessa legislação, que é o tema 725 do Supremo, dizendo novamente, olha, né, terceirização é legal. Só que aí eles complementaram uma frase ali, né? É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Isso abriu toda uma situação da pejotização. Por quê? Porque a partir desse momento, né, ou seja, se iniciou na DPF 324, depois foi o 725, a partir desse momento, todas as ações que tratavam de reconhecimento de vínculos de emprego de pessoa jurídica, né, ou seja, vai lá o MEI, o Simples, o que quer que seja, tal, faz um contrato, tal, mas tinha aqueles requisitos, o camarada ingressava na justiça pedindo reconhecimento do vínculo e normalmente ganhava. A partir do tema do 725, o que as pessoas começaram a fazer? Se o tribunal ele desse o reconhecimento do vínculo de emprego, as empresas, através de seus advogados, iam diretamente, como foram inúmeras vezes, ao Supremo Tribunal Federal com uma reclamação constitucional, dizendo, olha, estão desrespeitando o tema 725. E a reclamação constitucional serve exatamente para isso, né? Para que você garanta o império ali das decisões do Supremo e a validade das súmulas vinculantes e precedentes. E foram dadas liminares e decisões de mérito recorrentemente sobre esse assunto, ao ponto dos ministros dizerem, olha, o pessoal trabalhista, STF não é via recursal, né? Vocês resolvem os seus problemas aí na casa de vocês. A coisa foi tão grave que aí veio um outro tema, o 1389, né, cuja relatoria é do Gilmar Mendes, se não me falha a memória, que está se discutindo o seguinte: competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou no contrato comercial de prestação de serviço e a licitude de contratação de pessoa jurídica e trabalhador autônomo para essa finalidade. Ou seja, agora, especificamente, coisa que não aconteceu na DPF 324 e no tema do 725, o Supremo está discutindo especificamente a validade
da pejotização no Brasil. Qual é o problema que as empresas têm que entender? Apesar de todas aquelas decisões das reclamações constitucionais que aconteceram, que todo mundo ficou sabendo, do Supremo dizendo que PJ ok, nós não temos uma decisão definitiva no tema 1389 validando a pejotização no Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe risco na pejotização? Sim. É óbvio que a tendência maior é de que o Supremo mantenha aquelas decisões que eles já externaram lá nas reclamações condicionais, mas não há garantia nenhuma disso, tá? Então, para que as empresas não sejam pegas de surpresa, eu faço várias recomendações e eu faço isso diariamente para todos os nossos clientes. Em primeiro lugar, tenha um contrato muito bem redigido, né? O que acontece? Primeiro, tenha um contrato muito bem redigido, né? Não é o contrato ChatGPT. Tem que ter um contrato muito bem pensado estrategicamente. Eu vou dar um exemplo do que passa na minha mão. É isso aqui, ó. O que passa na minha mão. Por exemplo, cláusulas prevendo que o sócio da empresa contratada tem que frequentar diariamente o ambiente da empresa. Cláusulas que levam à subordinação, convênio médico, vale-refeição, carro para sócio da contratada. Então, são coisas complicadas. Aí você pega e vai ver quem é a contratada. Então, eu estou lá estabelecendo um contrato de PJ, que seja uma contratação comercial normal, né, que seria para execução de serviços de consultoria na área de tecnologia da informação. Aí eu pego o contrato social, e isso acontece toda hora, não é um exemplo específico, não. Pega o contrato social lá da contratada, é uma papelaria, entendeu? Então, assim, é a falta de cuidados mínimos na contratação. Esses aí vai ser uma destruição lá na frente. Então, o que as empresas devem fazer? Primeiro, um cuidado redobrado na forma do contrato, com quem contrata, principalmente as cláusulas que são estabelecidas que não criem, né, ou se afastem dos requisitos da CLT, porque não pode ser uma relação de emprego, tem que ser uma relação comercial por natureza, certo? Então, são, assim, cuidados mínimos, né? Aqui traz, por exemplo, também a questão da autonomia, checklist de segurança, enfim, são todas essas questões que os contratos devem trazer. Agora, não adianta tentar também estabelecer um contrato muito perfeito, ter todos esses requisitos e esquecer do princípio da primazia, né? O que vale é o dia a dia, né? A questão fática, prática e real que aparece. Então também precisa ter um pouco de cuidado na execução do contrato. Enfim, o que eu quero dizer com esse discurso longo aqui? É que a contratação de PJ, ela deve passar não só pela contratação correta, pela execução correta, pela previsão de cláusulas corretas, pelos cuidados e formalidades necessários. E ainda assim, há algum risco a ser considerado porque o tema não está definido pelo Supremo Tribunal Federal. Não se esqueçam disso. Não saiam por aí contratando à torto e à direito, tá bom? Eu adicionei uma coisa também, Renato. Essas PJs não estão ainda, né? Talvez do universo de contribuintes que estarão sujeitos aos novos tributos. A gente tem os dois menos preparados, são muitas pessoas físicas que não ainda acordaram para que elas vão passar a ser consideradas contribuintes desses novos tributos, né? E a princípio, depende do comitê gestor soltar o regulamento dele, mas a princípio esse ano já teriam que até essas pessoas físicas tirarem um CNPJ, e essas PJs, porque essas PJs a princípio são pessoas físicas que usam o escudo de uma entidade, né? E não estou nem usando nenhum tom pejorativo aqui, mas o modelo, a gente passou a última meia hora aqui discutindo como o modelo foi evoluindo e como ele é amplamente utilizado hoje em dia e relativamente aceito, bem aceito, inclusive. Mas, mesmo assim, é normal a gente ter conversas, né, Fer, com nossos clientes sobre a reforma tributária, e aí, no meio da conversa, as pessoas que estão na mesa com a gente, algumas acordam que, pô, mas eu também vou ser afetado, porque eu tenho uma PJ, eu estou no Simples, né? E aí, esse pessoal também vai ser afetado, né, em alguma medida, aqueles que têm faturamento maior, porque eles, este último dezembro, foram, né, alvo, né, junto com muitas outras empresas, pelas novas disposições, por exemplo, de imposto de renda sobre altas rendas e sobre o aumento do presumido, né? A gente tem aí, a Fernanda estava no Valor ontem comentando com a repórter sobre o número de liminares que existem sobre o aumento do presumido. Não quero desviar o nosso foco aqui, mas o que eu quero dizer já está havendo um arroxo de margem sobre esse pessoal que tem mais alta renda, que é justamente o pessoal que tradicionalmente primeiro virou PJ.
Então, não é uma decisão para a gente deixar mais adiante, senão tem um risco dos nossos PJs não estarem preparados para fazer o que tem que fazer para a gente tomar o crédito. Então, meu ponto aqui, se eu já tenho uma preocupação, esses meus fornecedores PJs têm uma, inclusive, maior, porque eles não estão menos preparados do que eu, né, para migrar para o novo modelo. E aí a gente entra um pouco na nossa, para encerrar aqui, a gente tem mais 5 minutos, né, do que a gente acha que as empresas deveriam fazer para hoje. Eu acho que o que está na tela aqui já resume bem, né? Olha, não é uma questão só, né, do pessoal do. Eu acho que um grande problema dessa reforma, como eu mencionei no começo, ela é chamada tributária, porque dentro das empresas, né, isso já cai, isso não é comigo, não é comigo, mas vejam só, né, porque o pessoal do RH que está aqui com a gente, como isso afeta muito, né, a relação de vocês, das empresas de vocês com seus colaboradores e vocês próprios, né. Então, olha, tem que trazer mais pessoas para a mesa, para você entender onde isso tudo afeta, e aqui a Fernanda e a gente pode dizer para vocês que os projetos que a gente tem conduzindo tem sido a etapa inicial, entender o que o cliente faz e como ele faz, ou seja, entrevistar essas pessoas, essas áreas diferentes, para a gente aí depois trazer a máscara de o que a legislação nova está dispondo e identificar onde estão os desafios, né? Então, mais do que o que a gente já mencionou até agora, tem um primeiro passo que, olha, é a consciência, né, do que está acontecendo para você endereçar. E essa consciência, a gente há muito tempo prepara conteúdo sobre a reforma e aí já pode ter palpites bem informados sobre quem são os setores ganhadores e perdedores. Mas eu já disse e repito, cada empresa tem um impacto concreto, e isso não é diferente no RH, porque os benefícios podem ser diferentes, o sindicato pode ser diferente, e tudo isso vai ser alterado. Então, onde entra uma estratégia importante, né? A conscientização dos times, né? E o mapeamento do que é importante fazer, que vai faltar tempo e vai sobrar demanda. Então, o que fazer primeiro vai ser tão valioso quanto saber o que não fazer, porque senão você vai perder tempo fazendo algo que não está correto. E aí eu acho que o Pode- exemplo clássico disso foi justamente o timing para a negociação dos acordos com os sindicatos. E aí para você negociar esse acordo, você depende de uma análise prévia tributária para entender o que faz sentido você colocar ou não dentro desse acordo, ou qual tipo de contratação, se CLT ou PJ, faz sentido você manter ou não. Então, vejam a importância dos times trabalhista e fiscal andarem de mãos dadas o mais rápido possível. Aí, Renato, se você puder também falar o que você entende importante dentro dessa estratégia, eu te agradeço. O que nós temos recomendado aí, né, isso largamente, é que as empresas realmente elas percebam, né, principalmente os gestores de RH e o pessoal da área fiscal, percebam o seguinte: nós estamos num novo momento, num novo mundo, né, numa condição aí que não adianta querer aplicar as mesmas fórmulas do passado, porque situações aí são absolutamente distintas. Então é um momento que vocês devem contar muito relevantemente com uma assessoria técnica na área sindical que saiba como conduzir uma negociação coletiva, saiba quais são os riscos, né, saiba qual é a abrangência de uma norma coletiva, o que pode entrar, o que não pode entrar, isso sempre amparado com a área tributária para que vá dizer exatamente como a Fernanda e o Matheus trouxeram, quais serão os impactos disso para efeitos de créditos tributários ou benefícios fiscais em geral, e principalmente, né, em relação à questão da pejotização, é algo que deve ser um risco calculado, né? As empresas ouvirem dizer, né, um verdadeiro canto da sereia, que não, agora é tudo PJ, isso é uma falácia, isso é de um risco enorme, né? E nós recomendamos fortemente que aquelas empresas que optarem por essa via, né, se assegurem através de uma assessoria muito bem preparada, que o risco que elas vão correr seja o mínimo possível, seja um risco exatamente calculado, presumido, tá bom? Então, assim, nessas questões nós estamos inteiramente à disposição também. Obrigada, Renata. Então, acho que ficou claro, gente, que o recado que a gente gostaria de passar aqui para vocês é que a reforma tributária, ela não é tributária apenas, ela não é só do time fiscal e de contabilidade, mas ela é também do RH e também de diversos outros times da empresa, assim como o escritório do Renato, Custódio Bisetti, está extremamente preparado para ajudar vocês nas questões trabalhistas e nas negociações sindicais. Aqui do nosso lado, nós estamos com o nosso time à disposição para responder todas as
dúvidas que restaram aí no chat relacionados aos efeitos da reforma tributária, aquilo que dá ou não crédito, e também queria deixar aí de novo nossos canais à disposição de vocês para vocês consultarem esse e outros materiais que nós já produzimos sobre o evento. Por favor, nos mandem e-mail, tanto a nós quanto ao Renato, sobre essas dúvidas que restaram. Vai ser um prazer continuar essa conversa com vocês e nós ficamos inteiramente à disposição. Eu queria só encerrar agradecendo especialmente a você, Renato, por ter disponibilizado. Eu digo para todo mundo aqui que é muito apertado o tempo para tanta coisa que vai acontecer e a gente até se limitou, né, Renato? Tentou filtrar aqui o que a gente tinha para dizer, porque pelo tempo a gente tem que tentar cobrir tudo. A gente tomou cuidado de olhar as perguntas que a gente recebeu antecipadamente. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, onde a gente todo dia manda um clipping de notícias tributárias e esses eventos, né, os nossos artigos constam lá também, né? O acesso é livre, então fiquem à vontade para se inscrever também. Eu também agradeço aí a organização de um evento desse. Eu sei que não é fácil, mas não deixa de ser impressionante que tantas pessoas se interessem pelo tema, né? É um público sempre qualificado. Já pude ver ainda que rapidamente aqui a qualidade das perguntas, nós responderemos a todas. E parabenizo o Matheus e a Fernanda por conduzirem tão bem um tema tão espinhoso. Não é fácil, né? A gente conseguir fazer tanto em tão pouco tempo é realmente algo digno de nota. Então, parabéns, e eu estou à disposição para eventos futuros. Que precisarem de mim, contem comigo. Meu escritório está de portas abertas a Bueno Tax, sempre. Obrigada, Renato, e a todos do Custódio Bizet. Obrigado pela nossa audiência. Um bom dia a todos. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.